Bom dia, grupo Desafio 30 Dias. Parabéns por ter chegado na segunda semana. E olha, eu estou super animado por ver que aqueles que se determinaram e mantiveram o foco conseguiram os melhores resultados. Parabéns a todos. Então, uma nova semana está entrando, novos desafios e eu espero que todos tenham sucesso em perder peso de maneira consciente. Hoje você vai aprender por que emagrecer é como aprender a dirigir. Hoje eu quero te explicar como você irá fazer para aprender a emagrecer. E nós vamos fazer uma metáfora entre emagrecer e dirigir, para que você entenda como funciona o processo de emagrecimento em nosso subconsciente. Você já parou para observar um iceberg? Então entenda como funciona o nosso cérebro. A ponta do iceberg representa 5% do nosso cérebro. E ele representa também o nosso consciente. E 95% do nosso cérebro é o nosso inconsciente. Então o que acontece durante o nosso processo de emagrecimento? Nós temos que fazer com que as nossas ações, atitudes e tudo que a gente aprende durante o processo de emagrecimento se torne algo inconsciente, para que isso acabe ficando no piloto automático, gravado dentro de nós. Depois, então, é assim que você aprende a emagrecer. E como que nós vamos comparar isso com o nosso dirigir? Nós temos 4 fases no aprendizado durante o processo de emagrecimento. Para que todas as coisas fiquem lá no nosso subconsciente e acabem entrando no piloto automático, e para que então você possa fazer isso depois de uma maneira sem ficar pensando o que realmente precisa fazer, que seja realmente uma forma mais livre, mais à vontade, então funciona assim. Quando você, por exemplo, começa a dirigir, antes de você pensar em dirigir, você está lá com os teus 12, 13, 14, 15 anos e você nem sabe que você é capaz de dirigir. Aí você completou 18 anos de idade e você vai para uma autoescola e nesse momento você tem um instrutor do seu lado. E ele explica sobre como fazer para dirigir. E ali ele dirige e aí você vê todos os movimentos que ele faz ou que está fazendo. E aí você olha para ele e você diz, nossa, mas eu acho que sou capaz. E essa é a segunda fase do aprendizado. É quando você já sabe o que fazer, mas você não sabe como fazer. Então você olha para ele e você já vê ele fazendo e já é capaz de fazer também. Então nesse momento, você ainda não sabe como você vai fazer aquilo. Então seu instrutor vai para o banco do caroneiro e você para o banco do motorista. Você vai dirigir, você coloca o pé na embreagem, você coloca a primeira e aí você vai. Todo aquele processo bem devagar, naquela fase de aprendizado, e aos poucos você já vai aprender como fazer para dirigir. Porque você vai estar ali fazendo, você tem que pensar em cada etapa do processo. Você tem que ficar pensando, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou colocar a segunda ou a primeira, agora eu vou acelerar. E você tem que ficar pensando em cada passo que você for dar. Você tem que raciocinar, tem que se concentrar. Essa é a terceira fase do aprendizado, a concentração. Você vai chegar uma hora depois que você faz a autoescola, 6 meses dependendo da frequência com que você dirige, às vezes até mesmo com 3 meses, de repente, 1 ano. O que acontece é que você já vai dirigir no piloto automático. Então você vai dirigir, toca o celular, você já atende. Haverá dias que você vai passar batom ou que você vai se maquiar, se for uma mulher. Você vai colocar a primeira marcha, vai pisar no acelerador, na embreagem, ou seja, está fazendo tudo ao mesmo tempo sem precisar ter que raciocinar em cada etapa do processo. No entanto, significa que o processo de aprendizado ele já entrou no piloto automático ou nos 95% do seu subconsciente. Ele já gravou lá no seu subconsciente. E os 95% é como andar de bicicleta. Você nunca mais esquece. É como dirigir, você nunca mais esquece. Para emagrecer é da mesma forma. Você nunca mais esquece o que você tem que fazer, o porquê que você tem que fazer. Então, para emagrecer, tudo funciona exatamente da mesma forma. Nós temos que passar pelos 4 processos de aprendizado do nosso cérebro. Então, de repente, você que está aí do outro lado, pode pensar, puxa vida, mas eu não sei nem o que fazer e nem por onde começar para emagrecer. Eu estou tão perdida e eu não sei por onde e nem o que fazer para, enfim, emagrecer. Então, o primeiro grande passo, você já deu, é que você está aqui dentro do nosso desafio.
Vamos falar em atitudes e decisões simples que, ao serem feitas, assim como aconteceu no processo de aprender a dirigir, você irá passar pelo seu processo de aprendizado. E isso ficará gravado no seu cérebro, especialmente dentro do seu subconsciente. É fundamental que você lembre, assim como no processo de dirigir, que no início foi necessário pensar em cada etapa, a grande questão de sucesso parte do princípio daquilo que você pensa. Logo, é fundamental que você coloque esses ensinamentos em prática, porque sem prática não vai acontecer nada. A todo momento você precisa praticar, assim como você precisa trocar de marcha, não é mesmo? No começo, como esse processo todo ainda não está lá no seu subconsciente, está apenas no consciente, você vai ter que pensar em cada processo. Antes de você comer, tinha o quê? O impulso? Você não pensava em nada, simplesmente você atacava a comida, não é? Muito bem, porque você tinha um hábito gravado lá no seu subconsciente que estava no piloto automático, o hábito de gordo. Agora você vai ter que arrancar esse hábito de gordo e colocar um hábito de magro. Isso, um hábito de magro. E para isso precisa passar pelos 4 processos de aprendizado do cérebro. Então no começo, você às vezes vai se pegar agindo impulsivamente, indo para a comida sem pensar. Muito bem, mas isso com o tempo, o seu cérebro ele vai aprendendo até que é chegado o momento de entrar no piloto automático. Ou seja, você será capaz de pensar antes e não atacar diretamente a comida. Só que até lá existem várias técnicas de aprendizado e são técnicas mentais que vão te ensinar como você entrar no piloto automático do emagrecimento. Essas técnicas mentais que o próprio coach de emagrecimento vai te ensinar vão te fazer com que o teu pensamento mude, com que você encontre e viva uma transformação mental. Sendo assim, você entra no piloto automático do seu subconsciente. Então agora que você já tem o conhecimento do processo de aprendizado do cérebro e que emagrecer é como dirigir, o que você vai fazer na prática para que tenha resultados reais de emagrecimento a partir deste momento? Então imagine que você está em uma situação diante de algum alimento e você quer agir impulsivamente. Lembre que eu te falei do terceiro passo, onde você tem que pensar em cada ação antes de executar. Assim como quando você está pensando, quando você está aprendendo a dirigir, tem que pensar em cada ação da mesma forma, você tem que parar e pensar antes de realmente atacar a comida. Perguntas do tipo: será que eu realmente estou com fome? Ou estou tentando alimentar um vazio, uma falta, uma dor ou qualquer outra questão emocional desconfortável a você nesse momento? Será que eu realmente preciso dessa comida agora? Se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar no meu objetivo? No momento em que você para e responde essas perguntas, você desvia o seu cérebro do piloto automático. E você assume a direção dessa ação diante daquela comida. Porém, entenda que não basta você aplicar essas técnicas mentais por uma vez ou por 2 vezes. Você precisa aplicá-la muitas e muitas vezes, assim como quando você sai da autoescola. Não é de um dia para o outro que simplesmente você consegue fazer tudo e ao mesmo tempo, não é mesmo? Ou você já sai na primeira aula trocando todas as marchas, freio, embreagem, atende o telefone, liga o rádio, fala com outras pessoas. Então, você vai demorar um tempo até chegar ao piloto automático para dirigir. E o mesmo, na verdade, acontece no processo de emagrecimento. Você vai chegar ao piloto automático depois de um tempo de prática desses exercícios e após passar constantemente por uma fase de aprendizado do seu cérebro. Olhando o processo de emagrecimento, o que você precisa saber durante todo esse processo de aprendizado das 4 fases do aprendizado, para que ele efetivamente entre no seu subconsciente, é preciso ter paciência com você mesmo e entender que o nosso cérebro funciona assim, que até ele gravar tudo isso no seu subconsciente, ele vai levar um tempo e que você precisará passar então e mudar a sua mente gorda para uma mente magra. Conforme for fazendo, você irá perceber que você vai se adequar, que você vai se habituar à libertação. Você vai pegar o gosto pelo exercício, porque as técnicas mentais elas vão te ajudar também nesse sentido.
Então, durante essa semana, eu te convido a realmente colocar em prática esse aprendizado que eu estou te passando agora e se permitir passar pelas 4 fases de aprendizado do seu cérebro. E lembre-se, emagrecer é como aprender a dirigir.